Gente, eu acho que nem adianta mais a gente estudar para esse Kahoot do Cássio. São mais de 100 questões sobre o governo provisório do Getúlio Vargas. A minha cabeça não consegue absorver mais. Exatamente. Ele cobra os conteúdos mais detalhados e mais difíceis. Tipo, o que exatamente mudou no tratamento social depois de 30? Ai, nem me fala. E essa história de troca de favores? Alianças militares, sindicatos, que porcaria é essa? Sabe o que dava pra acontecer? A gente precisava de um gênio pra resolver todos os nossos problemas. Só assim pra gente conseguir absorver esse conteúdo. Nossa, licença, mas eu acho que tem um gênio naquela lâmpada. Quer saber? Eu vou tentar. Mas não tá funcionando. Alguém está com dificuldade em história? Eu acho que tinha alguma coisa nesse sorvete. Ou estamos ficando loucas. Nada disso. Eu sou o Gênio Getúlio Vargas, especializado na Era Vargas. E sim, eu posso resolver qualquer dúvida que você tenha sobre o governo provisório de Vargas. Mas você só tem 3 desejos. Usem com sabedoria. Eu desejo que você nos ajude com o Kahoot de História do Cássio, sobre o governo provisório. Bom, vamos começar pela troca de favores de Vargas. Vocês sabem que ele não governou sozinho, certo? Ele construiu alianças, tanto com os militares, quanto com os setores que defendiam o intervencionismo do estado da economia. Isso consolidou seu poder, mantendo suas mãos no controle militar e econômico. Certo. E as criação dos ministérios? Ah, sim. Ele criou 2 novos ministérios estratégicos, o da Educação e Saúde, e do Trabalho, Indústria e Comércio. E fez uma aliança esperta com a Igreja Católica, que até então tinha perdido sua influência. Isso fortaleceu sua relação com a população mais conservadora. E a centralização dos sindicatos? Ele começou a intervir diretamente nos sindicatos, garantindo que ficasse sob controle estatal. Com isso, o governo passou a ser o mediador entre trabalhadores e patrões, criando as primeiras leis trabalhistas em 1932. Isso foi um marco na história social do Brasil. Mudou como o Estado tratava a questão social desde 1930, ao assumir a defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso é ótimo, mas ainda temos muitas perguntas. E a Prossiga. industrialização? Ele teve que equilibrar a crise de 29, certo? Como ele conseguiu? Medidas protecionistas. Vargas sabia que o Brasil dependia demais do café. Então incentivou a industrialização para diversificar a economia. O governo comprou estoques de café para evitar a queda dos preços e, ao mesmo tempo, aumentou a produção industrial. E São Paulo? Teve aquela revolução de 32. Como isso começou? 2 fatores principais. Primeiro, os paulistas queriam uma nova Constituição, mas Vargas não estava com pressa. Segundo o governo provisório de Vargas, era visto como uma intervenção nos interesses locais de São Paulo, que estava acostumado a liderar politicamente, e isso gerou uma tensão imensa, culminando na Revolução Constitucionalista de 1932. E a batalha militar? Foi brutal, mas curta. São Paulo se revoltou, mas foi derrotado militarmente. A grande consequência foi que Vargas teve que acelerar a convocação de uma Assembleia Constituinte em 1933, que resultou na Constituição de 1934. E falando nisso, o que aconteceu? O que chamou a atenção na Constituição de 1934? Bem, ela incluiu medidas como o voto secreto, o direito ao voto feminino e direitos trabalhistas garantidos pela Constituição. Isso foi um marco no país. Tudo bem, agora que você nos ajudou, eu tenho mais 2 pedidos. Você é esperta, Morgana. O que você deseja? Morgana, peça uma rodada de milkshake. Após tanto estudo, a gente precisa se refrescar. Eu desejo 3 milkshakes para nós 3 e um para você, gêmeo. Obrigado. E qual é o seu último pedido? Eu desejo que toda vez que a gente tiver alguma prova do Cássio ou alguma atividade dele, você apareça novamente. Perfeito, meninos. Mas agora eu tenho que ir. Mas voltarei, tá bom? O Sr. Cássio não vai acreditar. Se nem a gente acredita direito, imagina ele.
sobre políticas que ao mesmo tempo protegem e controlam. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Escreva aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esquece de inscrever. Nossa, não acredito. Vou ter que assistir a aula de novo. Ai, foi tudo um sonho mesmo, esse gênio. Bom, assim chegamos ao fim dessa nossa aula sobre o período do governo Vargas, que foi de 30 a 34. Foi um período completo de transformações, inovações políticas e sociais e cheio de tensões. Vargas assumiu o poder em 1930 usando alianças estratégicas, principalmente com líderes militares. E ele enfraqueceu oligarquias regionais ao nomear interventores de sua confiança. Essas ações centralizaram seu poder e consolidaram a sua confiança na época. Agora vamos para a criação de ministérios. Para reforçar o controle, ele criou ministérios do Trabalho e da Educação. O primeiro controlava os sindicatos sobre controle estatal, enquanto o segundo investia na mão de obra. Getúlio Vargas também se alinhou, se juntou aí à Igreja Católica para melhorar, aumentar sua legitimidade. Agora a questão social. Na questão social, o Estado começou a intervir diretamente na questão dos trabalhadores. Com a criação da carteira de trabalho em 1932, ajudou na formalização de empregos e de alguns direitos básicos. E com isso, acabou tendo o aproximamento do governo com os trabalhadores. Agora, a crise do café e industrialização. A crise de 29 prejudicou muito o Brasil. E com isso, Vargas ele foi obrigado a proteger bastante a economia. Ele estocou café para não ocorrer a queda dos preços e com isso incentivou a indústria nacional. E com isso começou um processo de industrialização. Agora, a Revolução de 1932. A centralização incomodou muito São Paulo, que foi o líder na Revolução Constitucionalista. E com isso exigindo uma nova Constituição. Apesar da derrota, o movimento foi importante para uma nova Constituição em 1934, pressionando por novas reformas democráticas. A Constituição de 1934. Essa Constituição nova trouxe novos avanços como o voto feminino, os direitos trabalhistas e o ensino obrigatório, mas também manteve um ótimo controle estatal, controlando a modernização e a centralização. A carteira de trabalho, ela foi criada em 1932 e formalizou vínculos empregatícios e o ideário de Vargas, o Estado como protetor e controlador das relações de trabalho. E aí, o que acharam desse período? É fascinante como Vargas equilibrou o autoritarismo e a modernização. Ele atendeu demandas sociais, mas ao custo de centralizar poderes e limitar liberdades. Esse período nos faz refletir sobre políticas que ao mesmo tempo protegem e controlam. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Escreva aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esquece de inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos e deixar seu comentário aí como eu falei. Até a próxima, pessoal. Fui!